Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, institutos federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula iremos compreender o que é um monômio e polinômio e a realizar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão envolvendo monômios e polinômios. Vem comigo! 3x² menos 2x² mais 5b é uma expressão constituída por três termos algébricos e é chamado de trinômio. A² mais 5a² é uma expressão constituída de dois termos. Tá aqui o primeiro termo A³ e o segundo termo 5a²b. E é chamado de binômio. E 5x⁻⁶ potência é uma expressão constituída por apenas um termo algébrico e é chamado de monômio. São nomes especiais que essas expressões algébricas recebem de acordo com o número de termos. Em todo monômio, destacamos o coeficiente numérico e a parte literal. Então, temos aqui um monômio, tomado como exemplo, 5x⁻⁶. O 5, então, é chamado de coeficiente numérico. Então, vamos escrever aqui coeficiente numérico. E o x⁻⁶ é chamado de parte literal. Parte literal. Então, todo monômio, se olharmos, no caso aqui do binômio, temos dois termos, dois monômios, a soma de dois monômios, né? O A³, você repare que o A³ aqui aparece, não aparece número, é como se fosse 1, é o coeficiente numérico, o A³ é a parte literal. 5a²b, 5 é o coeficiente numérico, A² é a parte literal, formada por letras. Muito bem, importante destacarmos no estudo dos monômios que todo número real é um monômio sem a parte literal. Então, aqui, por exemplo, o número -5 é um monômio. Raiz quadrada de 10 é um monômio, que é um número real também, né? Um número irracional. E 3/7 também é um monômio. Então, aqui temos três exemplos de monômios sem parte literal. Todo número real é um monômio sem a parte literal. Grau de monômio. Grau de monômio é a soma dos expoentes de sua parte literal. Então, temos aqui 5x⁻⁶. Temos aqui a parte literal x⁻⁶. Então, o grau aqui desse monômio, sexto grau. Então, vamos aqui escrever sexto grau. Então, aqui, sexto grau. Aqui temos a parte literal A² B³. Temos aqui duas letras. Então, nesse sentido, nesse contexto aqui, podemos fazer a seguinte observação. Com relação à letra a variável A, dizemos que é do segundo grau. Com relação à variável B, é do terceiro grau. Mas o grau do monômio é a soma dos expoentes. Então, aqui vai ser quinto grau. Então, é sempre a soma. Vou botar aqui 2 mais 3. Tudo bem? Então, com relação à variável A, segundo grau. Com relação à variável B, terceiro grau. E do monômio em si, no contexto,
olhando para o termo algébrico, temos aqui do quinto grau. Redução de termos semelhantes. A redução de termos semelhantes se faz efetuando-se a adição ou subtração dos coeficientes numéricos e conservando a parte literal. Então, vamos olhar cada caso. Na letra A, temos aqui 2x ao cubo mais 5x ao cubo. Reparem que esses dois monômios, 2x ao cubo, vou destacar aqui, e 5x ao cubo, têm a mesma parte literal. Então, eu vou repetir essa parte literal, x ao cubo. E, pela definição, eu vou somar os coeficientes. Temos aqui 2 mais 5. Então, isso aqui vai dar 7x ao cubo. Está aí. Isso é reduzir termos semelhantes. Aqui é a mesma coisa. Temos menos 3 ao quadrado b ao cubo e a ao quadrado b ao cubo. Também temos nessa soma, nessa adição, dois monômios com a mesma parte literal. Então, vou destacar aqui a ao quadrado b ao cubo e a ao quadrado b ao cubo. Então, o resultado vai ter a ao quadrado b ao cubo. E aí, eu vou somar a parte literal, os coeficientes numéricos. No caso, menos 3 e 1. Então, vou colocar aqui dentro do parênteses, menos 3 mais 1. É óbvio que você pode fazer a conta direto. Estou só aqui colocando dentro do parênteses para destacar a vocês como deve proceder, tá certo? Então, aqui vai ficar menos 3 mais 1, aqui vai dar menos 2. E repete a parte literal ao cubo, ao quadrado, b ao cubo. Tá aqui. Aqui é a mesma coisa, então vou fazer direto, tá? Temos a mesma parte literal. Então, temos aqui, ó, x ao cubo. Temos aqui x ao cubo, y à quarta, x ao cubo, y à quarta, x ao cubo, y à quarta. Então, o resultado vai ter x ao cubo, y à quarta. E aqui eu vou somar agora os coeficientes numéricos. No caso aqui temos o 2, menos 5 e o mais 7. 7 menos 5, 2. 2 mais 2, 4. Então, o resultado, 4x ao cubo, y à quarta. E aqui nos deparamos com coeficientes numéricos frações. Né? Temos aqui 2/3, menos 1/5 e menos 3 sobre 2. Vamos fazer essa conta aqui. Então, a parte literal é a mesma, x ao quadrado, y à quinta. Então, já vou deixar aqui, ó, y à quinta. E vou fazer a soma ali, separado dos coeficientes numéricos. Né? Então, temos aqui 2/3, menos 1/5, menos 1/5 e menos 3 sobre 2. Olha lá, 3 sobre 2. Opa, 3 sobre 2. Bom, então vamos calcular o MMC. Vamos fazer aqui embaixo, 3, 5 e 2. Reparem que aqui temos apenas nos denominadores números primos. Vamos ver que não vai resultar nesse MMC, né? Aqui vai dar 2, 3, 5 e 1, 3, 1, 5 e 1, 5, 1, 1 e 1. Então, o MMC é o produto. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, aqui o MMC vai ser exatamente 30. Vamos destacar aqui. Então, o MMC do 2, 3 e 5 é exatamente 30. Bom, então vamos colocar aqui 30 dividido por 3. Então, aqui vamos ter no numerador 30 dividido por 3. Vou fazer direto. 30 dividido por 3. Deixa eu apagar aqui. Então, 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 20. Menos 30 dividido por 5, 6.
menos 1, 5. Né? E temos 30 dividido por 2, 15. 15. Não, aqui tá errado, né? 30 dividido por 30 por 6, 6 vezes 1, 6, né? Aqui é 6. Corrigindo aqui, multiplica, né? Então, 6. Então, 30 por 5, 6 vezes 1. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 45. Agora sim, dividido por 30. Então, aqui vamos ter 20 menos 6, 14. 14 menos 45 vai dar menos 31. Menos 31 sobre 30. Então, aqui temos a fração menos 31 sobre 30. Então, para reduzirmos a termos semelhantes, fazemos exatamente essa conta, né? Efetuamos a adição ou subtração dos coeficientes numéricos e conservando a parte literal. E tem que ser a mesma parte literal, mesma letra, com os mesmos graus. Muito bem, vamos falar agora de polinômios. O que são polinômios? São expressões algébricas formadas pela adição de monômios, onde os expoentes da variável são números naturais. Então, eu tomei aqui como exemplo. Reparem que temos aqui no primeiro 4x à quarta, mais 2x ao quadrado, mais 7x menos 1. É soma de monômios. Beleza? A variável é x. Então, aqui temos x, x, x. Perfeito. E os expoentes são números naturais. Reparem que aqui é o número 4, 2, 1 e o grau 0. Então, é um polinômio. Perfeito. 5 ao cubo menos 4 sobre a ao quadrado mais a mais 6 não é um polinômio. Por quê? Porque se olharmos para esse termo aqui, se eu reescrever essa expressão, teríamos o seguinte, ó, 5 ao cubo menos 4. O a ao quadrado, quando está no denominador, eu quero escrever como um produto, isso vira negativo. Ó, fica 4a menos 2. Então, o expoente aqui é um número que não é natural, é um inteiro. Né? Então, aqui vai ficar a mais 6. Por isso, por esse fato, pelo fato do expoente aqui ser um número inteiro, não natural, então, a expressão não é um polinômio. Então, polinômio são expressões algébricas formadas pela adição de monômios, onde os expoentes da variável, no caso aqui a variável, no segundo caso a variável a, né, são números naturais. No segundo exemplo, a variável a, e no primeiro exemplo, a variável é o x. Muito bem, o que vamos tratar agora é sobre adição algébrica de polinômios. É um assunto de extrema importância e na explicação eu vou fazer bem devagar porque muitos alunos têm problema, dificuldade em resolver a adição algébrica de polinômio. Mas vamos seguir a regra e vamos resolver cada caso e vermos como é bem simples, não é muito difícil, mas tem que ter muita atenção na hora de resolver. Em regra, faça a eliminação dos parênteses e a seguir a redução dos termos semelhantes se existirem. Beleza. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Temos aqui 3a menos 2b mais... Então, temos sinal de mais aqui. Então, qual a condição? Quando o sinal de mais anteceder uma expressão algébrica, você vai repetir toda a expressão algébrica, levando os sinais. Então, ficaria assim, ó, 3a, vou escrever aqui menos 2b. Então, como tem sinal de mais aqui, eu vou manter menos a mais 4b. Tá lá. Agora eu vou pegar os termos semelhantes. Temos aqui 3a e menos a. Então, isso aqui, na verdade, é 3a menos a. E temos menos 2b e mais 4b. Então, menos 2b mais 4b.
Então, agora eu vou resolver. São semelhantes. 3A menos A são semelhantes. Então, isso aqui vai dar 2A. E temos também, que são semelhantes, menos 2B mais 4B. Então, isso aqui vai dar exatamente 2B. Finalizamos aqui. Tudo bem? Aqui, novamente, temos sinal de mais. Então, vou repetir o primeiro. No caso, aqui temos um trinômio. Então, 6x ao cubo mais 8y menos 3. Tem sinal de mais, então todos esses termos desse trinômio serão repetidos com os mesmos sinais. Então, menos 2x ao cubo menos 5y mais 1. Agora eu vou separar os termos semelhantes. Ó, temos aqui 6x ao cubo menos 2x ao cubo. Então, 6x ao cubo menos 2x ao cubo. Temos aqui 8y menos 5y mais 8y menos 5y. E, por fim, temos menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1. Mais 1. Agora eu vou resolver a conta. Aqui, ó. Repetindo a parte literal, são semelhantes. Então, temos aqui menos 6x ao cubo menos 2x ao cubo. Então, aqui vai dar 4x ao cubo. Temos 8y menos 5y. Então, aqui vai dar mais 3y. E, por fim, menos 3 mais 1 menos 2. Finalizamos. Agora, na letra C, nos deparamos com o sinal de menos. Quando isso acontece, você vai ter que repetir o primeiro, aqui no caso binômio, a subtração de dois binômios. Vamos repetir o primeiro binômio e trocar todos os sinais do segundo binômio. Isso acontece pelo fato aqui de ter o sinal de menos. Quando tiver o sinal de menos, procedemos dessa forma. Então, vamos repetir x mais y. Então, aqui temos menos x, vai passar a ser mais x. E aqui temos menos y, passa a ser mais y. Vamos separar, então, os termos semelhantes, x com x. Vou colocar aqui x mais x e y mais y. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, está aqui finalizado. E na letra D, a mesma coisa. Temos sinal de menos. Então, vou manter o primeiro trinômio, 2x ao quadrado, mais 5y, mais 3x, mais... E aí, vou trocar ali, 3x ao quadrado. Como aqui é menos, passa ali a ser mais. Aqui é mais, passa a ser menos. Então, menos 2y. E menos 4x passa a ser mais 4x. Repito, por quê? Porque aqui temos um sinal de menos. Outra coisa importante é 2x ao quadrado com 3x, eles não são semelhantes. Por mais que tenha a mesma letra, os graus são diferentes. Tudo bem? São semelhantes quando tem a mesma letra e o mesmo grau. Tudo bem? Então, vamos separar aqui os monômios semelhantes. Aqui temos 2x ao quadrado com 3x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Temos aqui 5y com menos 2y. Então, mais 5y menos 2y. E, por fim, temos 3x com 4x. 3x mais 4x. Então, isso aqui vai resultar o seguinte. 2x com mais 3x, 5x ao quadrado. 5y com menos 2y, mais 3y.
E 3x com 4x vai dar 7x. Então, finalizamos mais uma adição algébrica de polinômios. Então, em regra, fazemos a eliminação dos parênteses e, a seguir, a redução dos termos semelhantes, se existirem. Na multiplicação de monômios, efetuamos a multiplicação dos coeficientes e a multiplicação das partes literais. É importante mencionar uma coisa. Quando nós multiplicamos as partes literais, é como se fosse a multiplicação de potências. Quando nós temos aqui, por exemplo, no estudo das potências, produtos de mesma base, o que acontece? Repetimos a base e multiplicamos e somamos os expoentes. Então, a regra da potenciação é a mesma para as partes literais. Dito isso, vamos aos exemplos. 5x ao cubo, 2x à quarta. Então, vamos fazer a multiplicação dos coeficientes. Vou colocar aqui dentro do parênteses 5 vezes 2. E multiplicamos a parte literais. X ao cubo, x à quarta. Então, aqui temos 5 vezes 2, 10. A letra é x, está aqui, e vamos somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 7. Então, na letra B, temos o seguinte: 4y ao cubo vezes 3y vezes y ao quadrado. Então, vamos pegar aqui 4, 3, aqui é 1, desse terceiro monômio, e as partes literais, y ao cubo, y ao quadrado. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 12. E aqui vamos repetir a letra e somar os expoentes. Aqui, como não aparece, é 1, tá certo? E aí, vamos somar. Então, aqui vai dar 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Fechou. No exemplo C, no terceiro exemplo, temos menos 3 multiplicado por menos 2. Vamos pegar agora as variáveis. Ao quadrado, aqui temos o A. B vezes B ao quadrado. Então, fazemos a conta normalmente. Olha lá. Menos 3 com menos 2, regra da multiplicação de números inteiros. Menos com menos é mais, então vai dar mais 6, ou 6. Ao quadrado vezes A é A ao cubo. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. E no último exemplo, novamente, vou separar aqui os coeficientes. Menos 3 à quarta. Menos 3 sobre 4, melhor dizendo. Menos 3 quartos. Vezes 2, que são os coeficientes. A com A ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado. B ao quadrado vezes B ao cubo. E C ao cubo vezes C. Então, multiplicando aqui, menos 3 quartos vezes 2 dá menos 3 sobre 2. A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. B ao quadrado vezes B ao cubo dá B à quinta potência. E C ao cubo vezes C, C à quarta. Então, essa é a regra. Tá? Na multiplicação de monômios, efetuamos a multiplicação dos coeficientes e a multiplicação das partes literais, que é a mesma regra da potenciação. Na multiplicação de monômio por polinômio, efetuamos a multiplicação do monômio por todos os termos do polinômio, usando a propriedade distributiva. Então, vamos ver aqui os exemplos. Temos aqui menos 3 ao quadrado, que é um monômio,
e um binômio. Então, distributiva ficaria assim, ó, menos 3m², vou multiplicar por menos 4m². Tá vendo? Depois, eu vou multiplicar o menos 3m² por menos 5m. Reparem que na multiplicação desses dois, temos um menos com menos aí que é mais. Tá vendo? Então, isso aqui é importante. Então, aqui no caso também daria mais. Então, deixa eu botar aqui separado. Botar aqui, ó, menos 3m². E vou multiplicar por menos 5m. Então, aqui foi feita a distributiva. Então, aqui vai dar menos com menos mais. Então, 12. m² com m², seria m², né, que eu vou somar. E aqui vai ficar mais. Como aqui vai dar mais, então não preciso colocar dentro do parênteses. 3 vezes 5, 15. E aqui vai ficar m². Não faço mais nada, porque esses termos aqui, m² e m², não são termos semelhantes. Então, finalizamos. Vou explicar de uma outra forma no item B, tá? Que eu expliquei de uma forma mais geral. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui 2x, então vai ficar 2x, ó, vamos lá, 2x multiplicado com 3x², que é o primeiro termo desse trinômio, mais 2x vezes o segundo termo, que é menos 2x². Mais 2x vezes menos 4. Então, aqui, ó, como no caso anterior, tem a multiplicação de monômios. E vimos como fazemos. Então, vamos só colocar aqui embaixo mais uma vez, ó. Então, temos 2x vezes 3x². O que nós fazemos? Multiplicamos os coeficientes, 2 vezes 3. Em seguida, a parte literal, x vezes x². Tudo bem? Então, aqui vai dar 2 vezes 3, 6. E aqui x². Tá, então destaco essa multiplicação aqui. Então, eu vou fazer direto. Então, aqui vai ficar 6x². Bom, aqui temos dois monômios com sinais diferentes. Mais com menos é menos. Então, aqui vai ficar menos. 2 vezes 2, 4. x². E aqui, 2 vezes menos 4, menos 8, x. Finalizamos. Mais uma vez, importante frisar, finalizamos porque aqui temos 3 termos, né? Temos aqui um trinômio, e não são com termos que não são semelhantes. x², x², x. Por isso, finalizamos. Então, aqui eu vou fazer direto, tá? Então, ficaria assim, ó. 2x² vezes 3x, aqui vai dar 6x². 2x² vezes 2x², aqui vai dar mais 4x². E 2x² vezes menos 4x², tem um sinal de menos. Então, mais com menos, menos. Então, vai dar 8x². Tá aí. E na letra D, envolve letras, tá vendo? Aqui, x², tem 2 letras. Aqui temos um, procedimento é o mesmo. Então, letra com letra, e aí coeficiente com coeficiente. Então, vamos fazer aqui usando a setinha, ó. 5 vezes menos 2, menos com menos dá mais, então vai dar 10. x² com x, x². Y vezes y, y². Então, o primeiro produto foi. O segundo produto, e último, na verdade,
Menos 5 com 4 dá menos 20. X ao quadrado com x ao cubo, x à quinta. E y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Tá aí o resultado. Então, para efetuar a multiplicação de monômio por polinômio, efetuamos a multiplicação do monômio por todos os termos do polinômio, usando a propriedade distributiva. Multiplicação de polinômio por polinômio. Qual é a regra? Efetue-se a multiplicação de cada termo de um dos polinômios por todos os termos do outro polinômio, e a seguir reduz-se aos termos semelhantes, se existirem. Então, vamos lá. Como seria? Aqui temos dois binômios. Então, seria pegar o primeiro termo, x, vou multiplicar por x mais 2. Mais o 1, que é o segundo termo, 1 vezes, multiplicando x mais 2. Aí aplicamos, caímos na regra anterior. Multiplicamos usando a propriedade distributiva. X vezes x, vou botar aqui x vezes x, mais x vezes 2, mais, aí vamos pegar 1 vezes x, mais 1 vezes 2. Tá aqui. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado, mais 2x, tá aqui, mais x, mais 2. Reparem que aqui temos termos semelhantes. Vou destacar aqui, ó, 2x mais x. Então, aqui vai dar 3x. Então, o resultado final, x ao quadrado mais 3x mais 2. Finalizamos. Item B. Então, temos 2x ao quadrado. Vamos colocar 2x ao quadrado vezes x mais 2, que é o segundo binômio, né? Temos dois binômios, então peguei o primeiro termo do primeiro binômio, multipliquei com o segundo binômio. Então, menos 3x vezes x mais 2. Agora aplico a distributiva. Então, temos 2x ao quadrado vezes x mais 2x ao quadrado vezes 2. Menos 3x vezes x. Está aqui, ó, 3x vezes x. E menos 3x vezes 2. Vezes 2. Agora eu vou fazer o cálculo algébrico. 2x ao cubo. Então, aqui vai dar 2x ao cubo. No segundo, mais 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado. Aqui vai dar menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado. E aqui vai dar menos 6x. Acabou? Não, né? Por quê? Aqui temos termo semelhante. Vou destacar aqui. 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Então, como vai ficar o resultado final? Vou colocar aqui embaixo. 2x ao cubo mais x ao quadrado. Por que mais x? Porque 4 menos 3 é 1. 1 positivo. Então, mais 1, x ao quadrado, menos 6x. Finalizamos. Item C. Novamente, usando distributiva. Vou fazer de forma direta. Tudo bem? Então, ó, x ao quadrado vezes x. Então, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1. X ao quadrado, mas temos sinal de menos aqui. Então, mais com menos é menos. Então, menos x ao quadrado. Agora, eu vou olhar o segundo termo. 5x vezes x. Vai dar mais
5x ao quadrado. Aqui temos x vezes x. 5x vezes menos 1, negativo. Então, vai dar menos 5x. Por fim, temos o 6 com x e o 6 com menos 1. Então, vai ficar mais 6x menos 6. Acabou? Não, porque temos aqui termos semelhantes. Vamos destacar aqui quem são. Temos aqui o menos 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado. E temos também menos 5x com mais 6x. Então, vou reduzir. Vai ficar x ao cubo x ao cubo. Aqui vai ficar 5 menos 1 é 4. Então, mais 4x ao quadrado. 6 menos 5 é 1, mais 1x, que é x, menos 6. Agora sim, finalizamos. E na letra D, mesmo procedimento, ó, 2AB vezes 3AB, então vai dar 6 ao quadrado, B ao quadrado. 2AB vezes menos 2A, reparem que temos sinal de menos. Então, vai dar menos, porque mais com menos é menos. Então, vai dar 2 vezes 2, 4. A ao quadrado, porque temos A vezes A, e o B está sozinho, então repete o B. Agora o A, segundo termo do primeiro binômio. A vezes 3AB, então vai dar mais 3 ao quadrado B. E o A vezes menos 2A, novamente, mais com menos é menos, então menos 2A ao quadrado. Não acabou, porque temos aqui dois termos semelhantes. Vamos destacar menos 4A ao quadrado B e mais 3A ao quadrado B. Isso aqui vai resultar em menos A ao quadrado B. Então, reescrevendo, vou repetir, 6A ao quadrado B ao quadrado é menos A ao quadrado B menos 2A ao quadrado. Tá aí, finalizamos. Então, a regra da multiplicação de polinômio por polinômio, efetue-se a multiplicação de cada termo de um dos polinômios por todos os termos do outro polinômio. E a seguir reduzem-se os termos semelhantes se existirem. Divisão de monômio por monômio. Efetue-se a divisão dos coeficientes e a divisão das partes literais. Queria fazer uma observação que na divisão de partes literais é a mesma divisão, usando as mesmas regras da divisão de potência de bases iguais. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, temos aqui na letra A 10x à quinta dividido por 2x ao cubo. Então, vamos fazer a divisão de 10 por 2. 10 dividido por 2. Vou colocar aqui por 2. E a divisão de x à quinta, x ao cubo. Tá? Então, aqui vai ficar 10 dividido por 2, 5. E aqui vai dar x ao quadrado. 5 menos 3, 2. Vou fazer uma observação aqui, ó. X à quinta é, na verdade, x vezes x vezes x vezes x vezes 5 vezes. E x ao cubo é x vezes x vezes x. Então, quando você faz a divisão,
você simplifica, ó, numerador com denominador, sobrou exatamente x ao quadrado. Então, isso aqui é x ao quadrado. Então, na divisão de mesma letra, mesma variável, repete-se a letra e subtrai os expoentes. Letra B, menos 24 sobre menos 6, são os coeficientes. Então, aqui vai ficar menos 24 dividido por menos 6. Menos 6. Bom, x a sétima, vamos colocar aqui x a sétima, y a quarta, que é o numerador, e no denominador temos x, y ao cubo. Então, aqui temos menos com menos vai dar mais. Na regra da divisão de números inteiros, divisão com dois números negativos é positivo. 24 dividido por 6 é 4. Agora, vamos olhar para cada letra. Temos aqui o 7 e aqui o 1. Subtraindo 7 menos 1, 6. Então, x elevado à sexta potência. E olhando para a letra y, subtraímos os expoentes 4 menos 3, 1. Não preciso colocar o número 1. Tá? Então, finalizamos o item B. Letra C, menos 30 sobre 5. Então, menos 30 dividido por 5, divisão dos coeficientes. Agora, eu vou olhar para as partes literais. No numerador, temos a ao quadrado, b ao cubo, x à quarta. Denominador, a, b, x. Então, isso é igual. Divisão dos coeficientes numéricos. Mais com menos é menos. Então, dá menos 6. Agora, vamos olhar para as letras, né? Temos aqui a, o b e o x. Então, 2 menos 1 é 1. Então, posso deixar daquela forma. Na variável b, 3 e 1, 2. 3 menos 1, 2. Então, b ao quadrado. E, olhando para a variável x, 4 menos 1, 3. Então, aqui, 3. Então, já resolvemos os 3 exemplos de divisão de monômio por monômio. Regra simples, efetue-se a divisão dos coeficientes e a divisão das partes literais. Lembrando que na divisão de partes literais a regra é a mesma da divisão de potência de bases iguais. Agora vamos ver divisão de polinômio por monômio. A regra, efetue-se a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, vamos montar aqui na letra A, temos o seguinte. X ao cubo, deixa eu só reescrever, x ao cubo menos x ao quadrado dividido por x. Então, pela regra, eu vou fazer a divisão de x ao cubo x, tá certo? Essa é a regra. E menos x ao quadrado, x. Efetue-se a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, na divisão, base, x, subtrai os expoentes, menos x. Como não são semelhantes, fechou. Beleza? Letra B. Vamos escrever todo o trinômio embaixo do monômio. Então, temos 15 à quarta menos 10 ao cubo mais 5a ao quadrado. Vou estender um pouquinho aqui. E no denominador,
5A. Então, isso aqui é igual 15A² dividido por 5A, menos, aí temos aqui 10A³ dividido por 5A, mais 5A² dividido por 5A. Divisão de cada termo do polinômio, no caso temos um trinômio, 3 termos, pelo monômio. Agora eu vou resolver cada divisão. 15 por 5, 3. 3A³. 3A³. Menos 10 dividido por 5 é 2. Vai ficar 2A². E aqui vai ficar mais A. Então, finalizamos. Letra C. Então, temos um trinômio, novamente. Então, vamos colocar aqui um trinômio. 10AX mais 6BX menos 4CX dividido por 2x. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 10AX dividido por 2x mais 6BX dividido por 2x menos 4CX dividido por 2x. Vamos lá. Aqui vai ficar 10 por 2, 5. Né? 10 dividido por 2, 5. Beleza? 5. Aqui temos a divisão x por x. Eu vou simplificar. Ó, simplifiquei. Sobrou A. Então, o resultado, 5A. Beleza? Mais 6 dividido por 2 é 3. Vou simplificar x com x. Ó. X com x. Sobrou B. Então, aqui vai ficar B. Menos 4 dividido por 2 é 2. E temos aqui, novamente, simplificar x com x. Sobrou C. Tá aí, finalizamos. Então, regra tranquila. A divisão de polinômio por monômio. Efetue-se a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Bom, vamos agora resolver divisão de polinômio por polinômio. Queridos, a regra é a mesma como se fosse com números. A regra é a mesma. Tudo bem? Vamos só relembrar como é feita a divisão com números. Se você tem, por exemplo, 135, vamos colocar aqui, tá? 135 dividido por 7, por exemplo. Tá? Dividido por 7. Dividido por 7. O que você faz? Você vai na tabuada, pega o 13. 13 dividido por 7 é 1. Faz a multiplicação. 1 vezes 7. Coloco aqui, menos 7. Ó, menos 7. E faço a subtração. Reparem que 1 vezes 7 é 7. Positivo. Vem para cá com o sinal trocado. 13 menos 7, 6. Aí abaixo 5. Faço a divisão 65 por 7, que dá 9. 9 vezes 7, 63. Vem para cá, menos 63 e o resto 2. Daqui eu posso concluir o seguinte, que 135 é igual a 19 vezes 7 mais 2. Então, a regra é a mesma aqui na divisão de polinômio por polinômio. O que nós vamos fazer? Temos aqui dois termos, x mais 1.
Então, vou pegar o primeiro termo do polinômio. Então, vou fazer a seguinte consideração. Deixa eu só me arrumar aqui. Vou colocar 2x ao cubo. Vamos botar aqui. Menos x ao quadrado. Mais 2x. Mais 5. Vou armar aqui, ó. Vou colocar x mais 1. E eu vou fazer a conta. Vamos lá. Então, vou pegar o primeiro termo, 2x ao cubo, vou colocar aqui do lado, e vou dividir por x, que é o primeiro termo do denominador, que é o do divisor, que é o binômio. Então, o primeiro termo desse binômio é o x. Então, tá lá. Vou fazer a conta, ó. 2x ao cubo dividido por x, isso aqui vai dar 2x ao quadrado. Esse 2x ao quadrado, eu coloco aqui. 2x ao quadrado. Tá vendo? Então, eu pego o primeiro termo do polinômio e divido com o primeiro termo do binômio, que é o divisor. Pego o dividendo, divisor. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar 2x ao quadrado pelo divisor, que é x mais 1. É a mesma coisa aqui, ó. Peguei 1 vezes 7. E ali eu vou colocar menos 7. Então, mesma coisa aqui. 2x ao quadrado, vou multiplicar pelo x mais 1, pelo divisor. Fazendo essa multiplicação, temos aqui 2x ao quadrado vezes x, que é 2x ao cubo, e mais 2x ao quadrado. Então, mais 2x ao quadrado. Esse binômio vem para cá com o sinal trocado. Então, vou colocar com o sinal trocado. Ó. Vou colocar aqui, ó, vai ficar menos 2x ao cubo, menos 2x. Olha lá. E agora eu vou fazer a operação. Aqui vai simplificar. 2x ao cubo com menos 2x ao cubo. Simplificou. E menos x ao quadrado. Ah, aqui faltou ao quadrado, que eu esqueci, né? 2x ao quadrado. Não pode esquecer, né? Aqui 2x ao quadrado. Corrigindo. Agora sim. Vai ficar menos 3x ao quadrado. Tá lá. E vou baixar o restante. 2x mais 5. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar o primeiro termo do trinômio que apareceu aqui. Então, vamos lá para a segunda conta. Menos 3x ao quadrado. E vou dividir com o primeiro termo do binômio que aparece no divisor. Tá lá. Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos 3 e x ao quadrado dividido por x. Eu posso simplificar, né? Vai ficar x. Então, esse menos 3x vai para o quociente. Então, vai ficar menos 3x. Agora, eu vou pegar o menos 3x. Vou colocar aqui e vou multiplicar pelo divisor. X mais 1. Usando distributiva, menos 3x vezes x dá menos 3x ao quadrado. E menos 3x mais 1 vai dar menos 3x. Certinho, beleza? Agora, eu vou jogar esse binômio com o sinal trocado aqui. Então, com o sinal trocado, vai ficar mais 3x ao quadrado e mais 3x. Mais 3x. E vou fazer a conta. Então, é que eu posso simplificar, ó. Menos 3x ao quadrado com mais 3x ao quadrado. Simplifico. Aqui, então, ficou 5x mais 5. Agora, eu vou pegar o 5x e vou dividir por x. Como tem o mesmo, né, mesma parte literal, que é o x, eu posso fazer a conta. Então, vai ficar 5x, ó, 5x, vou dividir com x. Peguei o primeiro termo do binômio,
com o primeiro termo do binômio, que é o divisor. Reparem que o procedimento é o mesmo nos 3 casos anteriores. Ó, tá vendo? Então, aqui vai dar 5. Já que eu posso simplificar, ó, simplificando o x com x, deixa eu só destacar aqui, ó, x com x, sobrou 5. Então, esse 5 vem para cá, para o quociente. E agora eu vou fazer a conta que fizemos anteriormente. O 5, vou multiplicar pelo divisor, x mais 1. Então, 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 1, 5. Mais 5. Pego esse binômio, jogo para cá com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 5x, menos 5. E aqui o resultado vai ser exatamente 0, né? 0x menos 0. Isso aqui é 0. Então, a divisão foi realizada. Podemos concluir, se usarmos a mesma ideia da anterior, o seguinte: podemos concluir de toda essa conta que fizemos. Podemos concluir o seguinte, que, vou colocar aqui embaixo, podemos concluir que 2x ao quadrado, 2x ao cubo, perdão, 2x ao cubo, vou botar aqui, 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x mais 5 é a mesma coisa que x mais 1 vezes 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Tá aqui. Como o resto é 0, então o produto desses dois polinômios, né? Dessas duas expressões, o produto desse binômio com o trinômio. Beleza? Então, foi feita aí a divisão de polinômio por polinômio, usando a regra aí da divisão de números, que foi ensinado lá no ensino, nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio é determinado pelo maior grau dos termos desse polinômio. Então, exemplos aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse monômio aqui tem grau 2, esse monômio tem grau 1 e esse monômio tem grau 0. Então, o maior deles é o 2. Por isso que é um polinômio de segundo grau. Aqui temos x à sexta, menos 2x à quarta, mais 4x ao quadrado, menos 8. Grau 6, grau 4, grau 2 e grau 0. Maior ou igual a 6, então é o polinômio do sexto grau. Aqui temos já duas variáveis. Então, vamos analisar cada variável e o polinômio no todo. Aqui temos, vou destacar aqui, um polinômio de terceiro grau. Então, deixa eu destacar aqui, esse aqui é um polinômio de terceiro grau. Mas com relação à variável x de primeiro grau, com relação à variável y de segundo grau. Tudo bem? Mas o monômio é de terceiro grau. Aqui, o monômio é de quarto grau. Mas com relação à variável x é de terceiro grau. Com relação à variável y de primeiro grau. Aqui o monômio é de segundo grau. Está aqui, segundo grau. Mas com relação à variável x de primeiro grau e y também de primeiro grau. E aqui o monômio é de sexto grau. Com relação à variável x de primeiro grau, com relação à variável y de quinto grau. Então, esse polinômio é de sexto grau, porque o maior é esse último termo aqui, que é de sexto grau. Com relação à variável x, é de terceiro grau. Por quê? Esse monômio aqui, com relação à variável x, terceiro grau. Está aqui, ó. Então, com relação à variável x, é de terceiro grau.
Se olharmos para cá, primeiro grau, aqui primeiro grau e aqui primeiro grau. Com relação à variável y, quinto grau. Exatamente esse último termo aqui, porque aqui é de quinto grau. Com relação à variável y. Esse termo aqui, primeiro grau, com relação à variável y, aqui também de primeiro grau e aqui de segundo grau. Então, com relação à variável y, é de quinto grau. Então, finalizamos assim a definição, falamos, né, com relação ao grau de polinômio, que é determinado pelo maior grau dos termos desse polinômio. Muito bem, finalizamos mais uma aula. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.